Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pessoal, nós já estudamos energia cinética, estudamos energia potencial. Então, para a gente finalizar essa parte, nós vamos ver o estudo da energia mecânica, tá certo? Energia mecânica tá aqui para vocês, ó. É igual à soma da energia cinética com a energia potencial. Essa energia potencial, gente, pode ser tanto a potencial gravitacional como a potencial elástica, tá certo? Então, às vezes, pode acontecer de você ter energia cinética mais a potencial gravitacional mais a potencial elástica, tá ok? Então, ó, primeiro vamos ver aí o teorema da energia mecânica. Nós já vimos que o trabalho das forças conservativas é igual a menos a variação da energia potencial, certo? Nós já vimos também que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, tá? Então, se a gente tem uma situação como essa, tá, gente? Um bloco aqui deslizando esse plano, nós temos a atuação dessas três forças aqui, ó. Nós temos a normal, nós temos a força-peso, nós temos o atrito, tá? Se eu pensar aqui em todo esse sistema, o que eu poderia falar? Que o trabalho das forças conservativas mais o trabalho das forças não conservativas vai ser igual à variação da energia cinética. Ou seja, né, trabalho da resultante, quando eu estou somando aqui as forças conservativas e as forças não conservativas, eu já estou pensando no trabalho da resultante. Tá? Então, o trabalho da resultante vai ser igual à variação da energia cinética. Tá ok? Então, daí, nós podemos dizer que o trabalho das forças não conservativas vai ser igual à variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Ok? Que é o trabalho das forças conservativas, né? Ele vale menos a variação da energia potencial. Então passa para cá, positivo. Então, gente, ó, já que eu tenho variação da energia cinética, variação da energia potencial, e cinética e potencial eu tenho energia mecânica, então eu posso falar que o trabalho das forças não conservativas é igual à variação da energia mecânica. Tá? Esse aqui é o teorema da energia mecânica. Pessoal, se o sistema for conservativo, o que indica aí um sistema conservativo? Né? Que o trabalho das forças não conservativas é igual a zero. Tá certo? Então, ou seja, se o trabalho das forças não conservativas é igual a zero, então a minha variação de energia mecânica vai ser igual a zero também. Se a variação de energia mecânica for igual a zero, então eu vou poder falar que a energia mecânica final vai ser igual à energia mecânica inicial. Tá certo? Então isso daqui nós vamos utilizar para sistemas conservativos. Tá certo? Então vamos dizer, você tem duas fórmulas aí, né? Duas ideias. Quando você tem um trabalho das forças não conservativas, você calcula a variação da energia mecânica e você vai achar esse trabalho das forças não conservativas. Se o sistema for conservativo, você pode fazer assim, ó. Coloca a energia mecânica final igual a energia mecânica inicial.
certo? Pessoal, um exemplo aqui para vocês. Então, ó, nós temos aqui um pêndulo. Esse pêndulo é abandonado do repouso, formando um ângulo de 60 graus aqui, ó, com a vertical, tá? E aí, desprezando a resistência do ar, com que velocidade o corpo pendular atinge o ponto mais baixo da sua trajetória? Gente, ó, se fizer aqui um triângulo retângulo, dá para eu achar aqui essa distância e, consequentemente, pessoal, eu vou achar aqui essa altura que me interessa. Eu vou chamar aqui de H, tá? Que é a altura que esse corpo aqui ele se encontra do ponto mais baixo da trajetória aqui, certo? Como é que eu acho essa fórmula aqui? Ó? Esse valor de x. Eu vou fazer, ó, cosseno de 60 vai ser o valor do x dividido pela hipotenusa, 3,6. Cosseno de 60 vale meio, tá? Então vai ficar 3,6 vezes meio, vai dar 1,8. Ou seja, pessoal, tem 1,8 aqui, e aqui também vai ter 1,8, né? A altura aqui seria 3,6, né? O fio aqui esticado, então seria 1,8 metros aqui também. Tá ok? Pessoal, aí, o que nós podemos fazer? Como ele está desprezando a resistência do ar, então eu posso falar, eu vou colocar aqui pontos, tá, gente? Normalmente a gente faz assim, ó, coloca pontos, ponto A, ponto B. Então, ó, eu posso garantir que a energia mecânica aqui no ponto A vai ser igual à energia mecânica no ponto B. Lembra daquilo lá que eu falei, sistemas conservativos, né? Então a energia mecânica é igual nos dois pontos. O que é energia mecânica, pessoal? Não é energia cinética mais energia potencial? Eu vou colocar ó, energia cinética no ponto A mais a potencial, energia cinética no ponto B mais a potencial. Só que está falando que esse corpo ele foi abandonado do repouso, então ele não tinha velocidade. Se ele não tinha velocidade, ele não tinha energia cinética. Tá? Então ele tinha só altura, mg h. Chegando aqui no ponto B, gente, eu vou considerar isso daqui altura zero, tá? Esse ponto aqui como altura zero. Então eu não vou considerar energia potencial no ponto B, porque a altura vale zero. Então eu vou considerar apenas energia cinética no ponto B. Posso cancelar as massas. Então o que vai dar? Gravidade vale 10, altura do ponto A 1,8 metros. Já vou passar esse 2 aqui. Então vai ficar 18 vezes 2 vai dar 36. E aí eu vou tirar a raiz quadrada de 36. Então a velocidade nesse ponto, 6 metros por segundo. Certo? Então tá aí. Um outro exemplo de exercício, pessoal. Exercício 2. Você tem um carrinho de 300 quilos, ele está passando pelo ponto A de uma montanha russa com velocidade 10 metros por segundo. Considere desprezível a força de atrito. Então, ó, eu estou tratando aqui um sistema conservativo de novo, tá, gente? Prestem atenção nisso daqui, tá? Então, eu estou desprezando as forças dissipativas aí, tá? Então, eu vou tratar isso daí como um sistema conservativo, tá certo? Então, o sistema carrinho-terra, ele é conservativo? Sim, pessoal, o que eu estou falando para a gente considerar desprezível as forças dissipativas, tal. Então, vai ser aí um sistema conservativo aí, sim, tá? Considere também que o carrinho não perde contato com a montanha-russa. Qual é a velocidade do carrinho ao passar pelo ponto B? Pessoal, aqui eu tenho um sistema conservativo, então eu vou começar a fazer assim, ó.
energia mecânica do A igual a energia mecânica do B, certo? Então, ó, ponto A, eu tenho energia cinética, tenho energia potencial gravitacional. Ponto B, tenho energia cinética e tenho energia potencial gravitacional também, certo? Essa massa, gente, como ela aparece em todos os membros, eu posso cancelar a massa aqui, ó. Então, ó, substituindo, vai ficar velocidade ao quadrado dividido por 2, gravidade vezes altura. Altura do ponto A, gente, 3,2. Então, ó, percebam que aqui, ó, eu estou trabalhando o ponto A. É essa altura, é essa velocidade, tá certo? E aí eu vou para o ponto B. Ponto B, a velocidade do ponto B é exatamente o que eu quero saber, ó. Qual que é a altura do ponto B? 1 metro. Tá? Então aqui vai dar 100 dividido por 2, vai dar 50, mais 32. VB ao quadrado dividido por 2, mais 10. Então, resolvendo isso daqui, gente, ó, vai dar 82 menos 10, tá, ó, vai dar 72. Continuar aqui do lado de cá, ó. Multiplicando por 2 aqui vai dar 144. E aí eu vou tirar a raiz quadrada de 144. Então, a velocidade do carrinho passando por esse ponto B vai ser uma velocidade de 12 metros por segundo. Pessoal, percebam alguns detalhes que é importante quando vocês vão resolver a lógica, né, gente? Se a velocidade aqui é 10, ele está passando, né, ele está diminuindo a altura aqui. Então, quando a energia potencial diminui, quer dizer o quê? O carrinho está pegando embalo, então ele vai pegar uma velocidade maior. Tá? Então, instintivamente, vocês já têm que pensar assim, putz, essa velocidade tem que ser um valor maior do que 10, tá certo? Então, ó, são alguns detalhes assim que ajudam quando vocês vão fazer o exercício aí, tá? Bom, pessoal, exercício 3. Nós temos aqui uma esteira, tá certo? Essa esteira nós temos aí 4 blocos, eles estão em repouso aqui, ó, nessa esteira. Gente, ó, aqui nós temos um triângulo aqui, ó, 3, 4, então automaticamente eu já sei que aqui vale 5 metros, tá? Essa diagonal aqui, tá? Então, ou seja, quando esses blocos eles começam a se movimentar, ó, ele está falando aqui, ó, em determinado instante destrava-se o sistema e a esteira começa a se movimentar, transportando os corpos sem escorregamento. Então vamos dizer, esse bloquinho que estava aqui, ó, ele veio até aqui embaixo, certo? E esse bloquinho, o segundo bloquinho aqui, ó, ficou aqui no meio, tá? Mantendo a distância de 2,5 metros entre eles aí, ó. Tá ok? Qual que é a pergunta aí? Calcule a velocidade do corpo 1 quando este deixar a esteira no ponto A. Então, gente, aqui também nós estamos falando aí de um sistema conservativo, tá ok? Então, o que eu tenho que pensar? Energia mecânica final tem que ser igual à energia mecânica inicial, tá? A energia mecânica inicial, ó, são os 4 blocos lá em cima. Afinal, eu tenho algumas situações aqui, tá certo? O que nós temos aqui? Todos eles estão movimentados pela mesma esteira. Então, todos eles estão com a mesma velocidade. Então, a energia cinética, gente, eu vou considerar assim, ó, são 4 massas, tá? Com a mesma velocidade, v ao quadrado
sobre 2. Agora, a energia potencial, eu tenho que fazer a energia potencial de cada um deles. Então, por exemplo, energia potencial do A. Eu vou considerar aqui, gente, como altura zero. Tá? Então, a energia potencial gravitacional do A ficaria mg, altura zero. Do 2. Pessoal, se aqui tem 4 metros de altura, então quer dizer que aqui, ó, ele vai estar a 2 metros de altura. Tá? Então ficaria desse bloquinho mg vezes 2. Tá? E depois eu tenho 2 bloquinhos que estão aí na altura 4. Tá? Então eu poderia falar mg vezes 4 para o bloco 3 e mg vezes 4 para o bloquinho 4. Certo, pessoal? Já resolvi a situação final. E a situação inicial? Situação inicial, gente, o sistema estava em repouso, então não tinha energia cinética, então eu tinha só energia potencial gravitacional. Então eu tinha 4 bloquinhos, tá? Que eles estavam na altura 4 metros. Tá? Pessoal, mais uma vez, ó, perceba que eu tenho massa em todos os membros, tá, gente? Então, ó, eu vou cancelar essa massa aqui, ó. Então, o que vai ficar aqui, ó? 2v ao quadrado, mais, aqui vai cancelar aqui, 0, 2g, eu já vou substituir o g por 10, tá, gente? Então vai ficar 2 vezes 10, 4 vezes 10, 4 vezes 10 novamente, aqui 16 vezes 10, 160. Então aqui eu tenho 100, então vai ficar 160 menos 100, vai ficar 30. Eu vou ter que tirar a raiz quadrada de 30. Pessoal, raiz quadrada de 30, né, não vai dar um valor exato, mas nós sabemos aí que vai dar aproximadamente 5,5, né? Então, raiz quadrada de 25 vale 5, raiz quadrada de 36 vale 6, tá? Então vai dar um valor aí aproximado de 5,5 metros por segundo. Tá ok? Mais um exemplo, pessoal. Uma bola de massa igual a 1 kg cai de uma altura de 5 metros sobre uma mola. Supondo que a constante elástica da mola seja igual a 80 newtons por metro, qual será a deformação máxima da mola? Pessoal, nós temos aqui uma energia potencial gravitacional, tá, gente, por causa da altura. E nós vamos ter aqui uma energia elástica. Ó. Essa bola, essa esfera aqui, quando ela cair sobre a mola, ela vai deformar. Então a gente teria uma situação final, gente. Deixa eu desenhar aqui para vocês. A gente teria uma situação final da seguinte maneira. Essa mola comprimida e a esfera, né, deformando ela. Então percebam, gente, que nós temos aqui, ó, um desnível, tá? Que eu vou chamar aí de X, que é exatamente o quanto essa mola foi comprimida. Tá certo? Então, ó, o que nós podemos pensar aqui? Eu vou tratar também como um sistema conservativo, tá, gente? Então eu tenho, eu estou trabalhando apenas com energia potencial, né? Potencial gravitacional, potencial elástica, tá? Então eu vou pensar aí num sistema conservativo, tá ok?
Então eu posso falar que a energia mecânica no ponto A, ela tem que ser igual à energia mecânica nesse ponto B. Sistema conservativo, né? Então, energia mecânica é a mesma. No ponto A, gente, eu tenho energia potencial gravitacional. Ponto B, eu vou ter energia potencial elástica, né? Vai comprimir essa mola aí. Então vai ficar kx² sobre 2. Então o que vai ficar aqui, gente? Ó, a massa vale 1, gravidade 10. A altura, pessoal, aqui que é o lance, tá? A altura, o que eu tenho que considerar? A altura do ponto A em relação ao ponto B seria 5 mais x. Tá? Não posso desprezar esse x aqui, ó. Então vou ter que colocar aqui, ó, 5 mais x. Certo? O K vale 80. A deformação x² sobre 2. Então aqui vai dar 50 mais 10x. Aqui vai dar 40x². Pessoal, vai dar uma equação de segundo grau isso daqui, né? Então, se eu passasse tudo aqui para um membro só, e eu posso cortar esses zerinhos aqui, vai dar uma equação de segundo grau, tá? Então, vai ficar 4x² menos x menos 5 igual a 0. Aí é só resolver essa equação de segundo grau. Nós vamos ter duas raízes aí, tá? Então, x igual a 1,25 positivo e x igual a menos 1. É lógico que a deformação negativa, tá, gente, não satisfaz aí pra gente, tá? Então, você pega só o valor positivo, tá bom? Então, ó, só resolver a equação do segundo grau, vocês vão chegar na resposta x igual a 1,25 metros aí. Beleza, turminha? Vou trazer mais para cá aqui. Tá ok? Continuando aí. Pessoal, sistemas não conservativos aí agora, tá? Vocês viram que todos os exercícios eu resolvi fazendo o sistema conservativo, ou seja, né? Pensando na energia mecânica final igual à energia mecânica inicial. Agora, nós temos alguns sistemas em que as forças dissipativas elas realizam trabalhos. As forças não conservativas elas realizam trabalho, tá? Esses sistemas são chamados de sistemas não conservativos. Então eu posso falar que o trabalho das forças não conservativas é igual à variação da energia mecânica. Tá certo? Então, ó, nós temos dois detalhes aí, tá? Se essa variação da energia mecânica for positiva, e aí, gente? Se essa variação da energia mecânica for positiva, então quer dizer o quê? Que a energia mecânica está aumentando, certo? Então as forças não conservativas, elas estão realizando trabalho motor, tá ok? Então, ó, se a variação é positiva, então as forças não conservativas realizam trabalho motor. Por exemplo, pessoal, se eu pensar aí em um carro arrancando aí, né? Ele está parado no semáforo aí. Aí o carro arranca, ele dá uma acelerada, certo? Isso daí as forças não conservativas estão realizando um trabalho motor, tá? Então a variação da energia mecânica fica positiva. Agora, tem alguns exemplos que essa variação da energia mecânica vai ser negativa, tá? Então quer dizer o quê? Que o trabalho das forças não conservativas realizam trabalho resistente, tá? Ou seja, pessoal, as forças não conservativas vão tirar energia do corpo, tá?
Um exemplo, tá, gente? Se eu pensar uma montanha russa, o carrinho tá lá em cima, aí ele vai descendo pelo trilho, tá, gente? Devido ao atrito com o trilho, esse atrito ele vai realizar trabalho e vai retirar energia do carrinho. Então não é toda a energia potencial que vai ser transformada em energia cinética, tá certo? Por quê? Porque houve uma perda de energia devido ao trabalho das forças não conservativas, tá certo? Então, ó, são esses exemplos aí. E como é que nós resolvemos isso daí, tá, gente? Vamos ver aqui essa seguinte situação. Você tem um bloco de massa 1 kg, ele está se deslocando com velocidade de 10 metros por segundo em um plano horizontal. Então ele está vindo aqui com velocidade 10, tá, gente? Esse plano ele não tem atrito. Ó. A partir do ponto P, o bloco atinge uma região em que há atrito. Tá? Então, a partir do ponto P, ó, há atrito e uma mola de constante elástica K igual a 50 newtons metro. O bloco deforma a mola 1 metro até parar. Tá? Então, ó, qual foi o trabalho realizado pela força de atrito? Gente, ó, o que nós podemos considerar aí? Trabalho realizado pela força de atrito, a força de atrito é uma força não conservativa, não é isso? Então, ó, eu posso pensar em fazer o cálculo desse trabalho, dessa força não conservativa, que é o atrito, pela variação da energia mecânica. Energia mecânica final menos energia mecânica inicial. Tá? Pensando exatamente aqui, ó, essa fórmula aqui que eu passei para vocês. Então, ó, esse trabalho vai ser o trabalho do atrito. O que é a energia mecânica final, gente? O bloco ele tinha velocidade, então ele tinha cinética, tá? Depois ele se chocou com a mola, ele passou essa energia cinética, foi sendo transformada em energia potencial elástica, tá? Então, a energia mecânica final é a energia elástica e a inicial cinética, tá? Substituindo aí os valores. Então, K 50, deformação 1. O bloco tem 1 kg, tinha uma velocidade de 10. Então, o trabalho do atrito aqui vai dar 25. Aqui, 100 dividido por 2 vai dar 50. Então, o trabalho do atrito vai dar menos 50, menos 25, desculpe. Deixa eu pôr aqui embaixo. Menos 25 joules aí. Certo? Pessoal, esse trabalho ele dá negativo exatamente por quê? Porque é um trabalho resistente, ó. Lembra que eu falei aqui em cima? Não. É um trabalho resistente, ou seja, está retirando energia do corpo aí. Por causa do atrito, tá, gente? Ele perde, vamos dizer assim, a velocidade dele aí. Tá ok? Letra B, pessoal. Qual é a intensidade da força de atrito? Bom, aqui, gente, nós podemos fazer essa intensidade da força de atrito com a fórmula do trabalho. Trabalho do atrito, o que seria? A força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Certo? Então, ó, o trabalho do atrito deu menos 25. O atrito é o que eu estou querendo descobrir. O deslocamento, pessoal, ó, foi exatamente o quanto que deformou a mola, 1 metro. Cosseno. O que acontece, pessoal? Esse corpo ele está se deslocando para cá. Só que a força de atrito, gente, ela está atuando no sentido contrário. Certo? Então, ou seja, eu tenho um cosseno de 180 menos 1 aqui. Tá? Então, consequentemente, o valor dessa força de atrito aí, ó, 25 newtons. Certo?
Bom, turminha, por hoje é só, tá, gente? Depois eu vou dar mais uma dica para vocês aí de uns exercícios, tá? Mas aí eu faço uma outra aula aí para vocês, tá certo? Bons estudos, turminha. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.